5: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, no versículo 5, ele já está apontando, né? Este receberá a bênção do Senhor. Mas quem, pastor? Nós lemos aí, no versículo 4, versículo anterior. Então, vamos ler de novo? Aquele que é o quê? Limpo de mãos e puro de coração. Eu quero falar aqui, a princípio, só dessas duas coisas. Então, este receberá a bênção do Senhor. Quem, pastor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, não é qualquer pessoa que consegue alcançar a bênção. Às vezes a pessoa está com dificuldade. Por quê? Porque não está seguindo esses requisitos. Ele disse, primeiro, aquele que é limpo de mãos. Se você olhar na minha mão aqui, minha mão não está suja, né? Não tem nada aparecendo aqui na minha mão. Talvez a sua também não. Só que quando levantamos as mãos para o céu, quem já levantou a mão para orar? Faz assim. Acho que todo cristão um dia já fez assim, né? Todo culto aqui a gente fala isso, né? Levante a sua mão. Quando levantamos as nossas mãos, Deus vê ou mãos limpas ou mãos sujas. Quando levantamos as mãos, Deus vê aquilo que nós não vemos. Por isso ele está dizendo, aquele que tem mãos limpas. Mas talvez você ouviu isso, mas o que é ter mãos limpas? A mão, as nossas mãos representam tudo aquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos, a maioria das coisas que fazemos, nós usamos as mãos. Todo trabalho praticamente usa as mãos, não é verdade? Então as mãos representam aquilo que nós fazemos. As nossas mãos representam a nossa vida social. Por isso até tem um provérbio, na verdade está escrito em Eclesiastes, que diz, é melhor uma mão cheia do que ambas e ter aflição de espírito. Por que fala também mão? Porque mão significa o que fazemos. Então ter mãos limpas significa ter uma vida honesta. Porque as mãos representam o que fazemos. Então, é ser honesto, viver uma vida de honestidade no teu trabalho, nos teus negócios. Tudo que for fazer, seja justo, seja um negócio bom para você e para outra pessoa. Tem às vezes até cristãos que acham que isso é correto. Chegar, vai fazer um negócio, aquela pessoa que fala assim, fulano está vendendo algo. Aí eu vou lá, e vou pichinchar, até arrancar tudo que tem direito. Olha que pensamento maligno, na verdade é isso, né? Mas tem gente que faz isso. Eu vou pichinchar, e pichincha, e cristão, pichincha e consegue. Aí a pessoa às vezes está desesperada, quer vender algo e dá quase de graça. Aí a pessoa sai comemorando. Puxa, consegui, Deus me abençoou. Não, isso não foi bênção não. Sabe por quê? Porque não foi justo. O negócio tem que ser justo para mim e para o outro. Estou entendendo? Quem está entendendo, diga amém. E se eu for injusto, isso é mão suja. É adquirir um bem com desonestidade. É adquirir algo sem ser honesto. É igual o exemplo que eu dei aqui no culto anterior. Por exemplo, eu como pastor, eu jamais posso querer crescer a minha igreja de maneira ilícita, de maneira errada. É, por exemplo, como se eu acabasse o culto aqui, eu falasse assim, obreiros, vamos evangelizar? Vamos. Aí eu pego, dou o folheto na mão deles e falo assim, vamos ficar na porta lá da outra igreja, na porta não, na esquina. Quando acabar o culto deles lá, a gente entrega os folhetos e fala, vamos para a minha igreja, que a minha igreja é melhor. Aí a gente vai e faz isso. Aí algumas pessoas vêm, porque quem é ovelha não vem, né? A ovelha fica, ouve a voz do seu pastor. Mas aí tem sempre aqueles que vai na onda dos outros, aí a pessoa vai. Aí vamos supor, um exemplo, a gente faz isso aqui, aí a nossa igreja enche, lota. Aí a gente fala, puxa, glória a Deus, Deus está abençoando. Não, não é Deus não, porque eu estou crescendo de uma maneira errada. Eu estou querendo crescer prejudicando o outro. Deus jamais vai dar crescimento querendo prejudicar outro. Eu nunca usei, estou dando um exemplo, mas eu nunca usei dessa maneira, nunca fiz isso. Eu contei aqui
E a mensagem que eu estou pregando não é para falar só disso, daqui a pouco eu vou voltar para a parte principal, mas eu me lembro, irmãos, eu já passei em várias igrejas, e eu passei uma vez numa igreja, eu assumi uma igreja que só tinha 2 obreiros, 2 obreiros, foi a igreja que tinha menos obreiros. Todas as igrejas que eu pastoreei sempre tinha bastante, como essa aqui, quando eu cheguei sempre teve bastante, outras, mas teve uma que eu assumi que tinha 2 obreiros, na verdade era mulher, 2 irmãs obreiras, e eu não fiquei triste, eu falei, Deus vai multiplicar, com a bênção de Deus, sem ficar desesperado, sem ficar ligando para as pessoas, ô fulano, estou precisando de obreiro, vem para a minha igreja, não. Aí o que eu fiz? Na época meus filhos eram pequenininhos, aí o Daniel era um pequenininho, chamava ele de Chaveirinho, colocamos uma gravata nele, né? Um terninho, aí foi ser obreiro. Aí o Bruno também, o Bruno era menorzinho ainda, o Bruno era banguelo, estava faltando um dente, ele depois vai ver e vai falar, ô pai, está contando isso aí. Aí o que acontece? Não tinha roupa para o Bruno, aí minha esposa pegou um terninho, ele tinha um terninho, não lembro se ele ganhou ou comprou, mas conseguiu um terninho, e não tinha o sapato, mas ele tinha uma chuteirinha da Nike, antigamente, a chuteirinha, e ela tinha uns detalhes brancos. Minha esposa pegou um guache, pintou a chuteirinha, pronto, virou um sapato social, né? E aí não tinha gravata, aí conseguimos uma gravata, sabe que gravata? A gravata do Mickey, aí ele colocou, todo feliz, pintado sapato, tênis de guache, passando envelope, e ele sorria assim, ó, e estava banguelo, passando envelope. E aí, quer dizer, aquela igreja tinha 2 obreiras, aí passou a ter 5, por quê? Aí minha esposa foi trabalhar de obreira, os meus 2 filhos, o Daniel e o Bruno, então de 2 já passou para 5. Mas por que eu estou contando isso, irmão? Porque eu nunca fiquei preocupado, e naquela época apareceu pessoas que me conheciam, até outras igrejas que eu passei, ô pastor, o senhor está precisando aí? Eu venho te ajudar aqui. Eu falei, não, fica na tua igreja, teu pastor precisa de você. Mas o senhor não está precisando? Estou, mas não dessa maneira. Quem dá o crescimento é Deus, é tudo com a direção de Deus. Eu nunca precisei ligar para alguém, para membros, vem aqui para a minha igreja, porque a minha igreja tem pouca gente, que eu estou precisando de obreiro, nunca. E olha que já apareceu pessoas de chegar e falar, pastor, quero ajudar o senhor aí, e precisando, irmão. Sabe o que é ter numa igreja 2 obreiros, e colocar os 2 filhos, criança para ajudar? É porque não tinha, eu precisava, mas eu pensava, não, se num dia que não tiver, eu mesmo, por isso que eu sempre gostei de fazer reunião assim, sempre, porque na necessidade, quantas vezes eu já fiz culto sozinho, na hora de passar envelope eu mesmo passava, então eu não tinha essa preocupação, né? Não, porque aí se eu uso desse meio, e aí eu vou orar, Senhor, eu te louvo, o que Deus está vendo? Desonestidade, pastor, ninguém sabe, mas o senhor está sendo desonesto, né? Deus vai falar, está enchendo a tua igreja, está conquistando obreiros, mas não pela bênção de Deus, de maneira ilícita, com desonestidade, aí Deus não aprova isso. Então, graças a Deus, eu nunca me preocupei com isso, nunca me preocupei com a quantidade, sempre me preocupei com a qualidade. Claro que todo pastor quer ver sua igreja cheia, mas eu quero o que Deus tem para mim. Eu não preciso ser desonesto com ninguém, eu não preciso tirar ninguém da igreja que está e falar, vem para a minha igreja, que aqui é melhor do que a sua. Nunca fiz isso, porque eu sei que a gente tem a bênção de Deus e Deus vai dando o crescimento. Amém? Quem está entendendo, diga amém. É Deus quem dá o crescimento. Mas aí, voltando a falar, então a pessoa vai fazer um negócio, vai entrar numa sociedade, veja se seja justo, honestidade. Se tem coisa errada, não suje tua mão. Hoje em dia o que mais se fala, irmãos, principalmente no nosso país, no mundo, mas principalmente no nosso país, é o quê? Corrupção. E as pessoas, elas falam da corrupção, quando se fala em corrupção, você logo pensa em quem? Políticos. Sim ou não? Não é verdade? Só que a corrupção não está só no meio político. A corrupção está na sociedade. É aquela pessoa que recebe troco a mais e não devolve. É aquela pessoa, eu vi isso, irmãos, uma vez no metrô, já contei aqui para vocês. Estava indo para a sede, e eu estava em pé aqui,
e tinha uma senhora, jovem senhora com uma criança no colo e outra do lado. E passou aquele pessoal vendendo coisa no metrô. Eu não sei se ainda vende, porque faz tempo que eu não pego o metrô. Não sei se ainda vende. Mas o pessoal vendendo. E aí o rapaz, não lembro que ele estava vendendo, a moça comprou, ela deu dinheiro, e eu vi quando ele deu troco a mais, porque como você está ali perto, você vê tudo. Ele deu troco a mais para ela, e aquela moça com a criança no colo, ela viu que ele deu troco a mais, ela cutucou a colega do lado e disse assim baixinho: ele deu a mais. E ainda fez assim, ó, vibrou. O que é isso? Corrupção. São essas pessoas que falam mal de político, né? Ah, fulano não presta, fulano. Mas a corrupção está no dia a dia das pessoas. Você vê, ela comemorou. E se for crente, que eu não sei, né? Talvez chegue à noite na igreja, conta o testemunho, o pastor pergunta: quem tem bênção para contar? Eu, pastor, o que foi? Comprei lá um produto, o rapaz deu troco a mais e eu fui abençoada. Glória a Deus, não. É errado isso. Quem já recebeu troco a mais aí, irmãos? Eu já recebi. Às vezes é aquele troco, às vezes você dá R$5 para algo que custou 2 e pouco. A pessoa pensa que você deu 100. Já aconteceu isso com você? Ela está ali agitada e devolve, você olha e fala: peraí, quanto dinheiro aqui? Não, na mesma hora você devolve. Isso é um bom testemunho. Mas tem gente que olha aquilo e ó, e acha que isso é bênção. O que é isso? Mão suja. E se é crente, vai levantar a mão: ó, Senhor, eu te amo. Jesus está dizendo: ama nada, você é desonesto. Mas às vezes não é só o dinheiro graúdo, né? Dinheiro valor alto. Às vezes é aquele troco pouquinho, porque já aconteceu comigo uma vez. Fui numa padaria, o rapaz deu 50 centavos a mais. Cheguei em casa, fui conferir. O que eu fiz? Voltei a pé, a padaria era um pouco longe, eu fui a pé. Voltei lá, os 50 centavos, falei: meu amigo, direto no caixa, você me deu 50 centavos a mais. Alguém poderia pensar: mas 50 centavos não vai fazer, 10 centavos, né? Não vai fazer 5 centavos, vai fazer diferença. Mas aí é onde está o bom testemunho, e não só por causa do bom testemunho, seja o valor alto ou baixo, o que nós temos que ter é o quê? Mãos limpas. É melhor ter uma mão cheia com honestidade do que ter as duas cheias, não tem nem onde segurar, né? Já viu aquela pessoa? Pega tudo que você tem direito aí, aí faz assim com a camisa, vai jogando, né? Está transbordando. Na Bíblia fala: é melhor uma cheia com paz, honestidade, do que ter duas, mas ter coisa errada aí, ter desonestidade e não ter paz, saber que está errado. Isso seja na vida social, material, trabalho e até ministério. A pessoa cresceu uma igreja prejudicando outra, como é que a pessoa vai dormir em paz? Não tem como, sabendo, né, que está querendo tirar membros de outra igreja. Já a pessoa jamais, não sei se alguém faz isso, como é que consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Não. É a melhor coisa a gente colocar a cabeça no travesseiro e saber que estamos praticando a honestidade, a justiça, porque a base do trono de Deus é justiça. Se fala muito de amor nos últimos dias, né? Deus é amor. Mas lá no Salmo 92, se eu não me engano, está escrito que a base do trono de Deus é a justiça. Deus é justo. Jesus é justo. Então Ele quer que a gente seja justo também. Amém?